Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 26 de abril, segunda-feira, da quarta semana da Páscoa. A antífona de entrada que entoa para nós o sentido litúrgico de hoje se encontra na carta de São Paulo a Romanos, capítulo 6, versículo 9, diz assim: O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, São João, em seu Evangelho, quando temos então aquilo que os outros evangelistas dizem como milagres, São João, ele trata esses termos como sinais. E é interessante perceber que São João, o evangelho dele é riquíssimo em sinais, em símbolos, em simbolismo. Hoje, no capítulo 10, versículos de 1 a 10, que nos introduz ao mistério do bom pastor que ontem celebrávamos no domingo, Jesus começa então a se referir a ele como a porta por onde as ovelhas passam e encontram pastagem. Nós poderíamos tomar como referência o próprio Senhor que diz aos discípulos, a Tomé, por exemplo, quando pergunta a Jesus aonde ele vai, eles não saberiam para onde Jesus estava indo, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus aqui, ao se identificar como a porta, ele nos dá a compreender que por meio dele chegamos às verdes pastagens. E o que seriam as verdes pastagens senão a graça do céu, de estar na presença de Deus? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós dizemos isso em cada celebração. Em outras palavras, nós procuramos e imploramos
ao Deus da vida, que realize em nós aquilo que ouvíamos ontem na segunda leitura da primeira carta de São João. Vale recordar. Ele diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus. E ele diz, nos convida para que possamos nos assemelhar a Cristo. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como é. Ser semelhante a Cristo. Viver nesta semelhança ao Cristo que é para nós vida e vida plena. Em Cristo encontramos, portanto, este caminho seguro que nos permite cada vez mais ter confiança. Ele nos chama pelo nome e nós somos convidados a conhecê-lo. Conhecendo-o, nós seguimos e seguindo-o, nós somos convidados a adentrar, portanto, nestas verdes pastagens, por Ele que é, portanto, a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. E ele difere, portanto, que aquele que não entra pela porta, mas procura outros lugares, este é ladrão, assaltante. E o que ele faz? Só vem para roubar, matar e destruir. Pelo contrário, Jesus vem para que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que ladrão é este que o próprio Senhor nos fala? Podemos dizer que este ladrão em nossa vida, sobretudo em nossa vida de fé, é o pecado, que rouba, que mata e que destrói em nós a graça de Deus. Peçamos, portanto, ao Deus da vida, que é para nós porta de salvação, que tenhamos cada vez mais confiança em seu amor, em sua palavra, para que o que o Salmo de hoje nos traz possa ecoar em nós. Digamos durante o dia de hoje: minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Que a nossa alma suspire por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.